Opa, e aí apostadores, aqui quem fala é Kaia. E seguinte, o vídeo de hoje vai ser de um assunto que eu não vi ninguém falando sobre, então por que não fazer? E esse vídeo vai ser sobre melhorando personagens. Só que antes de começar eu gostaria de falar algumas regras, e são duas simples, mas importantes dizer. A primeira regra vai ser sobre eu não poder fazer mais de 3 alterações no personagens, para eu poder ter um limite e não extrapolar tudo. E a segunda regra é sobre eu não poder alterar muito a mecânica do personagem, senão seria muito fácil fazer uma mecânica muito boa, gigantesca e, bom, o personagem vai ser outra coisa e vai ser fácil melhorar ele. Depois de falar isso, vamos começar com o vídeo de fato. E cara, por que não começar com nossa querida Yukong? Pois ela tem um Kiss com muito potencial, mas ele foi bem mal executado. E se você não sabe o Kiss dela, não se preocupe, eu também não sabia. Mas cara, quando você estiver com o nível 9 do rastro dela, você consegue incrivelmente 27% de chance crítica e 62% de dano crítico. Para um único aliado? Não, para toda a sua equipe. E cara, você não sabe o quanto isso é bom. Pra você ter uma ideia, ela é literalmente a única suporte do jogo que dá chance crítica normalmente no seu kit. E sem dispensar que o dano crítico que ela dá é uma quantidade bem aceitável. Dá pra ajudar você enquanto você tá no começo do jogo, no meio e até pegar sua Brony, uma Sparkle. Ela consegue se ajudar muito bem. Mas, como eu disse, ela tem um kit muito mal executado e eu vou te explicar por quê. Quando você usa a perícia dela, você consegue dois efeitos de arco estrondoso que dá todos aqueles efeitos anterior que eu te falei. Mas o pior que está por vir, porque literalmente a cada ação do seu aliado, de qualquer aliado, esse acúmulo é perdido em um. Por mais que esse efeito seja simples, ele dificulta demais o seu jogo, porque é difícil você conseguir fazer o seu DPS, conseguir usar esse acúmulo antes dele acabar, mas cara, é muito complicado. Dá pra você fazer um equilíbrio entre a sua Yukong, ter um pouquinho mais velocidade do seu personagem, para ele conseguir aproveitar, mas é muito complicado, vai ter que ter source nas relíquias, então isso torna ela muito deplorável, diferente de outros personagens que conseguem aplicar esses efeitos bem mais fácil. E qual alteração eu faço? É simples, é só fazer ela perder um acúmulo a cada ação dela. Pois é, ela conseguiu errar no mais simples de tudo. Ela conseguiu errar em algo tão simples que é literalmente perder um acúmulo cada ação dela. Pois é, velho. É essa alteração que eu faço. Literalmente, eu fiz uma personagem ruim ser muito melhor com uma alteração. E a nossa próxima personagem que vai receber uma alteração não é nada mais do que nada menos a nossa queridíssima 7 de março, mais especificamente a da preservação. Ela é boa até, ela tem um escudo, ela consegue ser uma sub-DPS, só que ela perde facilmente para um Aventurine, já que é um Aventurine. Então eu vou fazer 3 alterações pequenas nela, só que já vai ajudar o kit dela. A primeira que eu consideraria a mais útil é que ela vai conseguir dar escudo para 3 personagens, um principal e 2 personagens ao lado do principal. E é importante ressaltar que esses personagens ao lado do principal não vai ter uma redução de escudo, ele vai ter a mesma quantidade do alvo principal. Meu Deus, eu falei muito principal nessa hora, cara. Mas enfim. E por que eu considero essa melhoria a mais importante? Além de você conseguir dar 3 escudos para os seus 3 aliados, também é algo bem escondidinho lá no kit dela, que faz com que quando um aliado acertado usando o escudo da Marso, ela vai revidar o inimigo que acertou o aliado com o escudo dela. Em outras palavras, atacou o aliado
ela revida. E isso vai ser muito bom, já que se os seus 3 aliados serem acertados por um único inimigo, ela vai acertar ele 3 vezes seguidas. E isso não é tão impossível, já que bosses fazem isso com muita frequência. E eu sei que você deve estar se perguntando, mas e as outras 2 alterações? E eu vou falar elas agora mesmo. A segunda alteração faz que quando a Cersei de Mars dá um ataque extra, ela vai dar um escudo para seus aliados, equivalência a 15% da defesa atual dela. É um escudo pequeno, mas já ajuda ela a sustentar ele. Essa última alteração vai ser mais focada no dano dela do que no sustain dela, mas acho importante ressaltar. A cada 1000 de defesa que você tenha nela, você vai ganhar 10% de chance crítica. No máximo, 30% de chance crítica você pode ganhar dessa forma. É assim que eu fecho as melhorias delas. Pequenas coisas, mas também não inúteis. Agora vamos falar do mais esquecido, o coitado do Arlan. O Arlan é literalmente uma versão 4 estrelas do Blaze. Então se o Blaze não tá no meta, imagina o coitado do Arlan, velho. Então aqui vai vir as melhorias para ele. Vamos começar falando de uma melhoria que nem deveria ser considerado uma, já era pra ter no próprio kit do personagem. E eu tô falando da perícia dele. A perícia dele é uma sacanagem intensa. Tipo assim, imagina, personagem da destruição, tá certo, aí tudo bem. Mas a perícia dele literalmente se acerta um único inimigo, o ataque básico um único inimigo, só a perícia suprema dele que acerta 3 inimigos. Pô, cara, se quer fazer o personagem virar da caça, fala logo, né? Pelo menos ele pode usar cones de luz bons, assim, velho. Tipo o próprio cone de luz da Herta. Pô, é mó roubado, cara. Você ganha chance crítica literalmente de graça. Ai, mas enfim. Parando de reclamar sobre isso, a próxima melhoria é muito importante, cara. Então, sabe o rastro de ascensão? Então, cara, o segundo rastro, que pelo que eu imagino, pelo que eu me lembro, na verdade, se é o segundo, ou talvez o primeiro, mas enfim, o segundo rastro literalmente só dá resistência ao efeito. E tipo assim, todo mundo sabe que aquela resistência de efeito é só falta de criatividade dos criadores, aquilo não muda nada, cara. E de qualquer forma, você vai colocar o Arlan com a Aventurine, com o suporte. Então, tipo assim, não precisa. E esse rastro de ascensão vai ser trocado por esses efeitos. Você vai ver, nossa, vai ajudar bastante esse personagem. Todo dano crítico que esse personagem causar, qualquer dano crítico, ele vai ganhar uma stack de acúmulo chamado sobrecarga. E caso qualquer personagem da equipe cause efeitos de quebra no inimigo, o Arlan vai ganhar mais 3 acúmulos de sobrecarga. Mas calma, não coloque ele no time de super quebra, não vai valer a pena. Isso daí é só um efeito adicional. Mas, continuando falando, o que são esses acúmulos de sobrecarga? A cada um acúmulo de sobrecarga, o personagem ganha 2% de ataque. E quando o Arlan atingir no máximo 15 acúmulos de sobrecarga, ele vai ganhar um adicional de 15% de chance de dano crítico e ainda por cima 25% de dano crítico adicional. Os efeitos da sobrecarga se acumulam apenas a 50 vezes. E lembrando que esse efeito não tem duração, uma vez que você ganha ele, você não perde ele mais até o final da batalha. E a última melhoria que eu vou fazer com ele é o seguinte. A perícia vai conseguir causar 5 instâncias de dano no inimigo principal e mais 3 instâncias de danos nos alvos adjacentes. O objetivo dessas instâncias, além de, obviamente, complementar o dano do Arlan, vai ser com que ele consiga usar acúmulos de sobrecarga ainda muito mais rápido. Óbvio, você vai ter que ter chance crítica, mas imagino que não seja um problema, por causa do adicional de chance que ele ganha naturalmente na sua passiva, que vamos e convenhamos, já ajuda bastante. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero te avisar sobre algo. E não, não é pedindo like ou inscreva-se. Sim, se você fazer isso, eu também agradeço. Mas o ponto principal desse meu aviso é o seguinte: todos os personagens da Royoverse, eu digo todos, são muito bons. A diferença é que alguns precisam de mais investimentos, outros menos, mas todos conseguem causar muito dano ou fazer a função que você deseja. Tipo assim, gente, se é um jogo casual, você não depende do meta, você pode fazer o que quiser, é isso que é o legal da Royoverse.
Então, divirta-se jogando com os seus personagens, você não vai ser prejudicado sobre isso. E depois de desabafar sobre isso, eu termino meu vídeo por aqui e até mais.